Então vamos fazer uma oração para começar a glorificar o aniversariante do dia de hoje. Om Agyenat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakchurubinitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktai Tada Bhaktai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Sriman Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Então peço mais umas reverências e peço a misericórdia do meu amado mestre espiritual, Om Vishnupada Stotra Shati Srimati Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia do meu amado Shiksha Guru, Om Vishnupada Stotra Shati Srimati Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia aos meus amados mestres, Om Vishnupada Stotra Shati Guru Govinda Swami Maharaja. Om Vishnupada Stotra Shantala Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaja. Om Vishnupada Stotra Shantala Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Om meu Param Gurudeva Shila Bhakti Pragyana Kishore Goswami Maharaja. A Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada. Shila Bhakti Vinod Thakura. A toda a sucessão de mestres espirituais puros do Gaudiya Vaishnavismo. A todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os devotos aqui, Hare Krishna. Então, essa semana foi, deixa eu abrir aqui, essa semana foi o sagrado desaparecimento de Srila Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaja. E eu vou falar brevemente sobre ele, porque a Madana vai dar a palestra hoje. Eu vou só glorificar enquanto todo mundo abriu. Então, para quem não sabe, esse aqui, acho que todo mundo conhece, eu particularmente gosto muito desse santo Vaishnava, apesar, dele não estar aqui na sucessão de 8 mestres. Ele é um mestre espiritual puro e autêntico, um dos maiores discípulos de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, que é o fundador de todas as Gaudiya Matas. Então, Srila Bhakti Siddhanta ele criou leões para pregar a missão do Gaudiya Vaishnavismo, e um desses leões foi Srila Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaja, que fundou a Shri Chaitanya Saraswati Mata. E então não é pouca coisa, E a proeminência de Srila Bhakti Rakshak, ela fica muito evidente no momento da partida de Srila Bhakti Siddhanta, que era para ter cantado essa música, a gente vai cantar antes de acabar, que antes de partir pediu para que fosse cantado Shirupa Manjari Padá, mas não por aí um cantor e aquela, mas ele disse, não, eu quero que Srila Bhakti Rakshak cante essa música, só ele pode cantar essa canção para mim. Então, nesse momento, o Bhaktisiddhanta ele quis mostrar que Srila Bhakti Rakshak ele era diferente, ele era proeminente entre todos os discípulos. Apesar de, na verdade, Srila Bhaktisiddhanta ele é guru de Srila Prabhupada, ele é guru de todos os grandes leões, Srila Bhakti Dvaita Madhava Goswami Maharaja, Srila Bhakti Pramodha Puri Goswami Maharaja. Cada um deles fundou uma vertente do Gaudiya Mata, porém o relacionamento com Srila Bhakti Rakshak é muito especial, ele e seu guru. E também frisando que, eu sempre confundo, eu falo que ele é o guru de Srila Prabhupada, e eu falo que Prabhupada é o guru dele, mas na verdade ele é o Shiksha Guru de Srila Prabhupada. O relacionamento que eles tinham, era muito íntimo e profundo. Então, Srila Bhakti Rakshak, eu não tenho qualificação
para glorificá-lo. Eu, especialmente, falo que ele é um psicólogo transcendental, me identifico muito, porque os livros dele falam das coisas da vida de uma forma tão profunda e direta, né? De uma forma tão compreensível, que às vezes, por exemplo, uma pessoa quando vai ler outros acharyas, como Bhaktisiddhanta, por exemplo, até mesmo Srila Gurudeva não consegue compreender, né? E Srila Bhakti Chakra, ele tem uma linguagem completamente direta para o dia a dia, e ele tem uma tendência, né, a dar conselhos para as nossas dificuldades, tipo assim, você não consegue controlar esse sentido? Faça isso, é muito interessante. E a gente está estudando esse livro dele, que é em inglês, né? Tomara que um dia, quem sabe, a gente consiga traduzir, que é o Padeshambrita com os comentários dele. Então, esse livro aqui é muito especial. Eu estou estudando o Padeshambrita baseado nos comentários dele, nos comentários de Srila Prabhupada. Chegou a versão nova. A gente tem até aí para vender se quiser. Eu estou doidinha com essa versão nova. E também com os comentários do que foi traduzido por Srila Gurudeva, que é de Srila Bhaktisiddhanta e Shridhara Mandas. Então, voltando para Srila Bhakti Rakshak, ele então fez o comentário, né, do Padeshambrita. Isso é muito importante ressaltar. O Padeshambrita é a joia, né, deixada por Srila Rupa Goswami. Esse livro aqui é importantíssimo. E ele comentou esse livro, fez um livro, né, só com os comentários, para a gente ter ideia da importância. Tem gente que malbarateia o Padeshambrita, fala que o Padeshambrita é para neófito, para gente que está começando, e não é verdade, né? O Padeshambrita, até hoje, se a gente for olhar aqui, eu, pelo menos, não cumpro nem a metade do que está escrito aqui, né? E ele vai do nível mais básico do controle da mente dos sentidos até chegar aos últimos versos. Ele vai falar do Radhakunda, a gente vai chegar lá, vai falar dos locais mais elevados de prática espiritual, né? Vai falar de Vrindavana, vai falar do Radhakunda. Então, Srila Bhakti Rakshak, ele é considerado o guardião da devoção. É muito interessante, né? Porque ele tem alguns, será que a gente pode dizer ditados? Eu digo que são frases históricas, assim, né? Fofinho, tá ali. Porque uma delas ele fala, os anjos, como é que é? Os anjos temem andar onde... Não, os anjos temem andar... Não, os tolos caminham onde os anjos temem pisar. E o que ele queria dizer com isso? Eu cheguei a traduzir esse texto, perdi, não sei onde foi parar. Porque, na verdade, ele inicia esse livro aqui muito importante, falando que Bhaktisiddhanta iria para as margens do Radhakunda, né, no mês de Kartika, que é o mês que a gente fala de Radharani aqui o mês inteiro, que faz aquela bagunça, entre aspas, na piscina, né, que a gente evocou o Radhakunda, e enfim, a gente vai fazer de novo se Krishna permitir, e adora Giriraj Govardhana, e a gente só fala de Radharani, mas Bhaktisiddhanta, ele ia com os discípulos para o Radhakunda, que é esse local de bhajana mais elevado, e ele só falava sobre o Padeshambrita, ele só falava sobre como controlar a mente e os sentidos, porque Bhaktisiddhanta tinha a seguinte mentalidade: como eu vou falar de Radharani se as pessoas não podem compreender? Já Srila Gurudeva não, ele já falava de Radharani à torta e direito, e ele dizia, entendendo ou não, a audiência tem que ouvir, porque é a única forma que ela tem que se purificar. Então a gente vê aí que cada acharya tem um humor, né, muito interessante, e Bhakti Rakshak, ele é tão assim, tão profundo e tão ligado ao guru dele, e ele costumava reproduzir isso, né, que é exatamente essa frase, os anjos caminham, os tolos caminham onde os anjos temem pisar, né, que tem exatamente a ver com isso, assim, de pessoas despreparadas que se acham muito avançadas e querem caminhar num campo da devoção que é muito além do que a gente pode chegar. Né? Ele falou isso, que um discípulo fez uma pergunta muito íntima. Foi? Aí deu essa resposta. Isso aqui não está no Padeshambrita, não. Depois, se você puder contar, eu quero ouvir. Eu quero muito ouvir. Então, quando te der o microfone, você fala. Porque tem a ver com isso. A gente até fala aqui, mas a gente fala com cuidado, né? E uma vez até o Gopal falou, mas é um nível muito elevado e a gente tem que se dar conta do nível que a gente está. A gente não pode querer seguir e fazer uma coisa que a gente não é, né? Acredito eu, né, estar seguindo os passos do meu guru,
que, assim, foi a primeira escritura que a gente resolveu estudar, né? E com muito cuidado para que a gente possa criar essa base, essa plataforma para poder estudar os passatempos de Krishna, de Radha-Krishna. Daqui a pouco está chegando Kartika, a gente só vai falar de Radharani. Mas a gente precisa aprender. E Srila Bhakti Rakshak, ele é considerado esse guardião, ele guardava muito isso, né? Ele não falava isso de qualquer forma. Os livros deles, a maioria dos livros, esse livro aqui é o meu livro assim, preferido, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Ele aborda sobre Shri Chaitanya Mahaprabhu de uma forma que eu nunca vi ninguém abordar antes, assim, nunca vi. Shila Gurudeva, que me perdoe, eu amo meu guru, mas assim, esse livro para mim é muito especial e ele fala de várias coisas, inclusive, outra coisa que ele fala, né, são frases profundas do coração dele, conclusões filosóficas, né, profundas, que ele fala que Vrindavana é um estado de consciência. E a gente tem a ideia de que Vrindavana é um lugar físico e muito distante de onde a gente está, né? Que está lá na Índia, que a gente nunca vai pisar lá. E na verdade não é isso, né? Na verdade, Vrindavana física, ela serve para que a gente possa se purificar tocando no Dhamma sagrado, no local onde Radha e Krishna esteve, para que a gente possa realizar esses passatempos. Mas pode ser que eu vá para lá com a cabeça totalmente no comércio, ou, enfim, em arrumar um namorado, ou em, sei lá, em qualquer coisa. Ou pode ser que eu vá para lá com a mente, não, eu quero realizar, eu quero compreender, né, o que Radha e Krishna viveu nesses lugares. Então, Vrindavana é um estado de consciência, porque você pode estar no Dhamma fisicamente, mas que acaba que, no geral, acontece com a gente, né? Eu tô lá, assim... Eu tento estar lá totalmente concentrado. E Vrindavana é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, que tudo que a gente quer acontece, né? A gente é prova disso, assim. Tudo que a gente quer acontece. Pode ser muito bom para a nossa vida, mas pode não ser. Eu conheço pessoas que voltaram, que estiveram comigo, enfim, não vou nem falar, mas que voltaram e simplesmente abandonaram tudo. E, enfim, isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e entender que Vrindavana é esse estado de consciência mais elevado, né? Vrindavana é esse estado de consciência onde o nosso bhajan já está profundamente elevado. Viver em Vrindavana é isso, né? Esses santos, Gurudeva, quando vinha para o Brasil, ele não estava fora de Vrindavana, ele estava em Goloka Vrindavana, ele estava em Vrindavana, porque constantemente essas almas transcendentais, como Srila Bhakti Rakshak, elas estão servindo Radha Krishna, né, nas suas mentes, fazendo seva, manasi seva, e elas estão constantemente participando, né, desses acontecimentos, dessas vivências supramundanas, que é o nosso objetivo, poder viver com o Senhor, ter um relacionamento com Ele. Então, Bhakti Rakshak, nesse livro, ele ilustra isso muito bem, explicando exatamente que Vrindavana... Só que ele explica de uma forma tão poética. Essa é uma outra característica. Eu falo que ele é um psicólogo porque ele dá conselhos mesmo diretos no Pai deixando o tempo inteiro. Como controlar a fala, ele dá um conselho. Como controlar a língua, ele dá um conselho. A gente vai continuar a estudar na semana que vem. E eu falo que ele é poeta porque eu não saberia reproduzir aqui o que ele fala de Vrindavana, porque ele fala de uma forma tão profunda, tão sincera, tão poética. Ele dá um exemplo de Vrindavana, ele fala que é o reino do amor e da afeição, né? Em contrapartida com Vaikunta, que é o reino da reverência e do temor, né? Então ele fala isso. E ele compara como se fosse... Ele dá vários exemplos práticos para a gente entender, né? Um deles ele fala assim, de um médico que pode fazer o papel de um enfermeiro e limpar a ferida de um paciente, né? Mas por pura graça. Ou ele dá vários exemplos que agora eu não estou me lembrando, mas ele dá esses exemplos de pessoas que se rebaixam, que são de um nível, né, superior, e elas se rebaixam. Por exemplo, você pode se relacionar com um mendigo, né, de igual para igual, aparentemente, externamente, você é superior a ele, mas você pode conversar com ele de igual para igual, comer com ele, né, se relacionar. Então ele fala que Vrindavana é isso. Vrindavana é onde vivem essas personalidades santas muito elevadas,
né, muito elevadas, e elas se rebaixam, né, se rebaixam completamente para ter essa troca de intimidade e de afeição. E ele também fala o seguinte, que essas pessoas que estão nesse nível de consciência, elas não têm consciência que elas estão lá. E é realmente, se você vê as canções de Srila Bhaktivinoda Thakura, esses sadhus, eles não falam que eles são elevados, eles falam, eu sou um verme no excremento, eu não tenho devoção. Aí tá lá Bhaktivinoda Thakura, dormia 3 horas por dia, escrevia a noite inteira, e ele realmente se sentiu nada. Já a gente não, a gente pensa, não, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, né, eu sou, poxa, né, a gente está sempre alimentando o nosso ego, e a dinâmica dos Vaishnavas é o quê? Eu não sou nada, não é depressão, né? Porque não pode confundir com depressão, mas eles tinham um sentimento de que eles não são nada, né? Eles não são nada, eles não prestam, eles não têm devoção, não têm bhakti. É quase uma etiqueta, né? Se dizer que não é qualificado. Mas é um sentimento real dos Vaishnavas, é verdade, não é uma coisa que eles inventam para mostrar, é um sentimento real. Tanto é que esse é o sentimento que é prescrito por Chaitanya Mahaprabhu que a gente deve ter enquanto canta santos nomes. Ai, Krishna, eu sou um miserável, por favor, onde está você? Esse sentimento de separação, né? Onde está você, Krishna? Onde está você? Onde está você? Por favor, vem me encontrar, eu não sou nada. Né? É o sentimento de separação que a gente primeiro deve nutrir no nosso bhajan, na nossa prática espiritual, para poder ter esse encontro com o Senhor. Então, realmente é incrível. Eles pensavam dessa maneira. Eu não sou nada. Eu não consigo pensar isso, mas eles pensam isso. Então, é a característica do Vaishnava. Ele sempre pensa que ele não é nada, né, que ele não pode fazer nada. Sridhara fala muito isso, que o negativo atrai o positivo. Então, você se colocando na posição negativa, você atrai Krishna, que é o positivo. Nossa, é incrível, né? É muito profundo, ele tem uma profundidade no coração muito, muito tocante, né? Eu vou passar para você que eu quero muito te ouvir. Eu estou falando até demais porque eu me empolgo, na verdade eu não estudei, mas eu estou aqui falando das coisas porque eu estou sempre recorrendo a Srila Bhakti Rakshak. Eu costumo, nos momentos mais difíceis, eu sempre pego um livro dele, tem sempre uma resposta, sabe? Tem também a Bhagavad Gita, que ele fez... tem pouquíssimos comentários, mas ele fez a tradução. Né? Tem livros como Shri Krishna, a Realidade, o Belo. Eu tenho todos aí, né? Eu consegui achar um lugar que eu consegui as coisas em português, aí eu comprei dele, de Bhakti Sundara Govinda Maharaja. Então eu consegui comprar vários livros dele. Então, ele fala que essa Vrindavana, que Vrindavana é isso, né? Estar em Vrindavana não é pegar um avião e ir para Vrindavana. Eu posso ler alguma coisa do que ele fala? Quer ver? Ele fala o seguinte: Vrindavana, o plano mais elevado da divindade, é um estado de consciência. Vrindavana, terra da simplicidade e amor divino, está acima do plano do respeito e reverência, encontrado em Vaikunta, que é como a gente se relaciona com Deus, né? A gente tem medo, tem respeito, teme cometer ofensa. Em Vrindavana não, você briga com Krishna e Krishna está feliz, né? Vrindavana é esse reino da intimidade, do amor. E é o que Krishna quer da gente. Ele não quer que a gente fique, né? Ele quer que a gente seja sincero mesmo e fale, olha, eu tenho essa falha, me ajuda, né? Que a gente seja sincero e que a gente tenha um relacionamento de intimidade e amor com ele. E ele fala que a peculiaridade desse plano superior, dos habitantes desse plano superior de consciência, é que eles não sentem, como eu falei, eles não sentem que estão lá. E aí ele fala poeticamente, tudo só pode ser compensado através do amor. Um ditado indiano diz que a mãe afetuosa pensa que seu filho cego tem belos olhos. Ela está cega de afeição. Por isso, o que é mal e inferior só pode ser compensado pelo amor que brilha maravilhosamente. É prema, amor divino. Aí ele fala, um rei pode vir a brincar com um menino na rua por misericórdia, por pena ou por graça. É onde ele dá o exemplo do médico, do rei. A afeição torna isso possível. A diferença entre superior e inferior desaparece em tal estágio. Aqui a gente tem sempre essa coisa, né? Quem é sênior, quem é júnior, quem é neófito. A gente está sempre medindo, né? A gente está sempre julgando, a gente está sempre achando, né, que a pessoa está... Estou falando por mim, né? Não está sabendo tratar, a gente não sabe como lidar com o outro,
E lá não tem isso, né? Lá em Vrindavana, nesse reino, você está de igual para igual com os Vrajavasis, você está de igual para igual com Krishna. É fantástico, você não vê isso em nenhuma parte teológica, nenhuma filosofia espiritual fala isso. E Bhakti-Rakshaka, ele fala isso de uma forma muito doce, né? E ele fala que os habitantes de Vrindavana se consideram pessoas comuns, né? Completamente comuns, eles não têm essa consciência. Por exemplo, Mãe Yashoda não tem a menor noção que o filho dela é suprema personalidade de Deus. Ela fala, você está louco, meu filho é meu filho depende de mim para viver. Meu filho precisa se alimentar através de mim. Então, eles são tão fixados no amor por Krishna que eles não têm a menor ideia de quem Krishna é. Não tem a menor ideia. As gopis, elas não têm... Não existe essa história de Deus em Vrindavana. Deus é uma concepção que a gente vai seguindo até a gente realizar esse bhajan mais profundo. E Bhakti-Rakshaka explica isso de uma forma muito, muito, muito bela nesse livro aqui. E sempre, né? Mas nesse livro aqui especialmente. E aí, falando, né, de tudo, ele fala... eles não têm consciência de sua posição exaltada. Quando um rei não tem muita consciência do seu poder, ele se considera uma pessoa comum. É tipo o médico, que eu já dei exemplo, né? Que ele passa a ser enfermeiro do seu paciente. Ele faz esse serviço por amor ao paciente, mesmo que ele não seja enfermeiro. Então, essa é a bela natureza da vida em Vrindavana. É grande sem atitude, sem ares de grandeza. Embora sejam realmente grandiosos, aparentam simplicidade. O poder revestido em afeição e amor, expresso em humildade, isso é Vrindavana. Então, o poder revestido em afeição e amor, expresso em humildade, isso é Vrindavana. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque no dia a dia, né, a gente se relaciona com as pessoas, com os devotos, e a gente está sempre exigindo algum tipo de respeito, ou o outro fica chateado, melindrado, some, ou você exige um respeito da pessoa. Então, a gente tem que entender que isso não é Vrindavana, não se aproxima nem um pouco, né, do que é Bhakti, do que é devoção. Vrindavana, a gente está aqui junto, sabe, falando, eu vou falar, você vai falar, ele vai falar, e a gente poder estar num fluxo de união e de coração, sabe, e poder viver isso no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, né, sem se sentir superior ou maior que alguma coisa, sabe. Então, Vrindavana é isso. Então, Srila Bhakti-Rakshaka, eu queria deixar muito aqui registrado, né, essa fala dele, de Vrindavana. E outra coisa que ele fala muito, o terceiro ditado dele, que ele diz que esse é o preferido dele, que ele fala que nós temos que morrer para viver. Então, ele fala, eu gosto muito desse ditado, né? E morrer não é morrer, a gente não tem que morrer, né? Morrer o nosso falso ego, exatamente esse ego que é identificado com esse mundo, com essa personalidade, com essas coisas daqui, né? A gente pode estar aqui, sim, em família, a gente pode estar aqui no nosso trabalho, a gente pode estar aqui, mas a questão é a gente se identificar com isso, achar que realmente isso aqui é a nossa verdadeira casa, que a gente tem que... Né? Por exemplo, eu sempre falo isso, eu estou aqui nessa casa hoje, amanhã eu posso não estar. E aí, para onde que eu vou? Né? Eu vou voltar lá para o apartamento. De repente o dono pode pedir de volta. Então, isso pode acontecer. Então, a gente está aqui realmente de passagem. Quando a gente tem essa perspectiva, né, o que a gente faz? A gente canta para subir. A gente fala, nossa, tem que agir, sabe? O máximo que eu puder. É isso que esses acharyas tinham. Né? Eu tenho que agir o máximo, mais rápido que eu puder, fazer o máximo de serviço, cantar o máximo que eu puder por dia, dormir menos horas por dia, dormir menos que eu puder e comer menos que... como esses santos faziam, né? E aí a gente vai ver que está tudo aqui no Padeshamrita, que a maioria das pessoas negligenciam. E não é Vrindavana, isso aqui é pura Vrindavana. Como vai alcançar Vrindavana sem praticar isso aqui? Então, a gente vê que morrer é morrer esse falso ego, né? Esse ego que acha que pode fazer tudo, esse ego que quer exigir respeito, esse ego que acha que
tem uma casa, que tem uma bela família. Eu sempre penso nisso. Hoje Madonna está aqui, amanhã ele não pode não estar. E o que vai acontecer? Eu vou continuar viajando sozinha, como eu fazia antes, que ele não viajava. E a minha vida vai continuar, né? Isso vai acontecer um dia. Ou eu não vou estar e ele vai estar, né? Tem pessoas que sei lá, estavam aqui, que hoje não tem vindo mais. E a vida é assim, aí você se acostuma com aquilo. Então, assim, a vida ela é muito dinâmica, sabe? Eu estive num lugar e hoje não estou mais, e assim vai. A gente não pode ter esse apego. A gente tem que trabalhar pelo progresso, pelo que é melhor, pela verdade, né? Pelo fluxo, pelo caminho, né? Que vai te sendo apontado para o progresso e para que você possa levar esse progresso para as outras pessoas. E ele fala muito disso também. Ele fala que conflito é progresso. Ele fala, não tenha medo do conflito, do rompimento, porque isso é progresso. Sem o rompimento, sem o conflito, você não progride, você não vai, você não cresce, né? Às vezes precisa ver isso. E isso aconteceu com todos esses fundadores, inclusive foi ele mesmo, né, que teve que fazer um rompimento para fundar a Sri Chaitanya Saraswati Mata. Todos eles sofreram, né, com dificuldades e tiveram que abrir mão, né, e fundar um ramo, não porque eles queriam uma coisa para eles, mas porque aquilo era o melhor a ser feito, né, porque aquilo naquele momento tinha que ser feito. Então, essa é a concepção do Vaishnava, morrer para viver, né? A gente tem que estar sempre todo dia. Eu hoje li sobre isso, eu tinha esquecido desse ditado dele, né, desse dizer dele, né, você deve morrer para viver. Então, todo dia a gente pode se lembrar disso. Devemos morrer, né? Morrer, não morrer fisicamente, não morrer para, né, ficar amorfo, morrer para se relacionar com as pessoas. Pelo contrário, quando a gente morre, mata esse falso ego, vai matando, aí que a gente se relaciona com mais amor com as pessoas, com mais respeito, com mais igualdade, com mais devoção, né, pregação. Mais a gente prega, mais a gente quer levar a consciência de Cristo, mais a gente quer viver isso. Quanto mais a gente morre, mais a gente vive. Mais a gente morre, mais a gente... Por isso que é morrer para viver, não é só ficar no morrer, é morrer para viver. Então, já falei meus 30 minutos, essa é a minha pregação, a minha glorificação a Srila Bhakti-Rakshaka. Eu não falei nada de como ele nasceu, viveu. Eu, sinceramente, espero, a Madonna vai falar isso agora, da vida dele, e aí a gente vai convidar vocês para falarem. Então, essa é a minha glorificação a Srila Bhakti-Rakshaka, e a minha oração nessa noite é para que a gente realmente possa realizar um pouquinho, né? Não dá para realizar tudo, até dá, mas eu peço sempre um pouco dessa realização, dessas coisas que eu trouxe que são bem marcantes na característica, no humor dele, né? Esse sentimento de que Vrindavana é um estado de consciência, tem que estar na minha mente, tem que estar na minha vivência, dentro de mim. Então eu preciso alcançar isso, eu preciso buscar isso, eu preciso desenvolver isso, né? E não caminhar onde os tolos caminham, né? A gente precisa caminhar como santos nesse mundo, a gente precisa ter temor de Maya. Srila Prabhupada, ele falava isso, né? Se você não tem medo de Maya, ele fala, então tem alguma coisa de errado, porque até eu tenho medo de Maya. Srila Prabhupada falava isso. Se você acha que você pode ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa e não tem medo de Maya, né? Você tem que ter medo de Maya. Então, o Srila Prabhupada falando isso, então que a gente possa desenvolver esse temor, né? E também, por último, principalmente, que a gente possa desenvolver essa concepção, né? Essa consciência de que nós precisamos morrer para viver. Que a gente progressivamente e gradativamente vai fazendo essa morte para que a gente possa viver, renascer para a vida verdadeira, para essa vida transcendental, para essa vida de amor puro, de amor e afeição por Krishna, por Radha e Krishna, por Deus, de verdade, sem que seja só uma concepção no plano mental. Então, Jai Srila Bhakti-Rakshaka Siddhara Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Srila Gurudeva Ki Jai, Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj Ki Jai,
Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hari Bol. Om Gyana Chimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chachom Litanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktai Tadabhaktai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayanai Chinamine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Deva Ki Jai. Primeiramente gostaria de prestar as minhas humildes reverências ao meu Gurudeva Nityalila Pravishnapada Stotara Shashimad Shila Bhaktivedanta Shlanarayana Goswami Maharaj. Da mesma forma, ao meu Guru Maharaj, meu Siksha Guru Nityalila Pravishnapada Stotara Shashila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Da mesma forma, essa constelação fabulosa de grandes Vaishnavas, Mahantas, o nosso Rupanuga Guru Varga, que são a constelação que nos protege do nosso dia a dia. É muito interessante que, com a misericórdia de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, nas instruções que ele nos deu de nós celebrarmos sempre aparecimentos e desaparecimentos, que assim, se nós não fizéssemos, nós teríamos a nossa Bhakti. Ela iria partir. E é muito interessante que a gente consegue entender exatamente o que ele queria dizer quando ele apontava e firmava nesse ponto, que a gente entende que a gente, ao longo da vida, a gente precisa de referências, né? E essas referências, elas só são possíveis, como Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj falou. Não tem problema. Seja o que for da minha vida, eu sigo com o ideal dos Mahantas, das grandes almas, porque ali é o caminho do qual eu estarei seguro, eu estarei protegido, eu estarei totalmente pleno e certo no caminho de minha vida. Se eu me apego aos meus inimigos, não faço um bom negócio. E ao mesmo tempo, se eu apego àqueles que são ditos meus amigos, mas ainda continuam sob as injunções dos três modos da natureza material, de alguma forma também isso não vai ser positivo para mim. Como a Intumati falou, a gente consegue perceber ao longo de nossas vidas como tudo é muito dinâmico, como tudo é muito mutável, como tudo vem e vai, vem e vai. E é por isso que a gente, seguindo os três princípios ditos no Bhagavad Gita, que primeiro, considerarmos sempre a cada um de nós servos eternos do Senhor, e que o Senhor Krishna, Ele é a Ishvara, Ele é o controlador, Ele é o dono de tudo. Em segundo lugar, entendermos que tudo que vem em nossa vida, seja de coisas positivas ou negativas, sejam materiais ou de qualquer ponto de vista, pertence a Krishna, e Krishna é perfeito nesse jogo. E a terceira é que Krishna é o nosso único bem-querente através do seu devoto puro. Então, a glorificação hoje nada mais é do que a misericórdia dos santos Vaishnavas, né? Porque a nossa vida é totalmente sem sentido se nós não glorificamos a essas grandes almas, que, como dizem todos esses grandes santos, eles debruçaram litros e litros de sangue para que a filosofia transcendental da consciência de Krishna ela pudesse adentrar e chegar até o momento que hoje nós vivemos. Vários intercursos aconteceram, mas com a luta desses grandes Vaishnavas, que tiveram luta vídua, árdua, difícil, através do seu exemplo, eles conseguiram nos mostrar e nos dar força para que a gente possa continuar. E a gente imagina assim, se fizeram a eles, se tantas dificuldades eles tiveram, se eles foram de alguma forma ofendidos, se eles foram humilhados, se eles foram julgados e criticados, todos eles, sem exceção, se nós olharmos a biografia, não só dentro da escola Gaudiya Vaishnava, mas até dentro das escolas cristãs e até outras filosofias, como é difícil em Kali Yuga você tomar um rumo para a consciência divina, né?
Então esse grande santo, chamado Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, ele na realidade ele nasceu no ano de 1895, né? E ele nasceu essa biografia que eu estou falando aqui desse grande santo é a autobiografia dele mesmo, publicada, então nada mais do que ele mesmo falando sobre ele mesmo, né? Nós temos a glorificação de grandes santos Vaishnavas, porque a envergadura desse santo ela é tão sublime, ele é tão fantástico dentro do Gaudiya Vaishnavismo, que ele era considerado Siksha Guru de grandes almas, grandes irmãos, como Swami Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Madhava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami, Srila meu Parangurudeva, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, apesar dele ser sênior a ele, né, mas ele tomava muito Siksha, muita instrução dessa grande alma, né? Então, na realidade, ele nasce em Ramanavami, né, que é o dia do aparecimento do Senhor Ramachandra, né? A história mesmo que ele diz é que ele foi segundo filho, né, porque o primeiro irmão dele, ele faleceu. E foi muito interessante que ele fala que ele nasceu a partir de uma Rama Kavacha, de uma proteção que a mãe dele recebeu através de Ramachandra, né, do próprio Senhor Ramachandra, no sentido de ser uma proteção pelo Senhor Rama, né? E ele fala que a mãe, muito temerosa em perdê-lo, né? Existe um relato que existia uma vigília muito grande após o nascimento dele, com todos os irmãos, com todos os primos, que eles olhavam sempre qualquer movimentação que chegasse perto do quarto da maternidade, tipo assim, um gão, um gato, achando que fosse algum fantasma e que ele poderia, de alguma forma, partir daquele mundo. Ele, desde pequeno, como toda grande alma, né, ele lembra isso, ele falando, Srila Bhakti Rakshakshidhara Maharaj, que ele, quando estava assim chorando, né, assim como Chaitanya Mahaprabhu, ele era muito consolado quando ele escutava o Nama Sankirtana, o Sankirtana, os nomes do Senhor. Esse grande santo Vaishnava, desde a sua tenridade, ele fala que ele era muito ligado às questões mitológicas, esotéricas e transcendentais, todos os assuntos que tinham um relacionamento com Deus, com a divindade, mas ele tinha muita vertente, assim, em debruçar para as culturas ortodoxas. Tudo aquilo que fugia um pouco daquele caminho era onde ele estava ali. E de alguma forma ele teve contato com os Vedas, com os Upanishads. Aos 9 anos de idade ele recebe o cordão sagrado na tradição familiar dele, quando ele tinha 14 anos de idade. E ele, antes dos 15 anos, ele já escrevia sânscrito. Ele já tinha domínio da língua sânscrita, né? E ele relata que ele, desde o início, como uma alma renunciada, ele gostava muito de ter uma vida austera, né? Ele era vertido a uma austeridade. E ele relata que no começo da vida espiritual, os pais deles eram brahmanas, né? Eram pessoas devotadas a Deus, principalmente ao Senhor Ramachandra, mas ele fala que ele sempre que olhava Krishna e pensava em Krishna, ele não tinha assim uma atração por Krishna, porque ele pensava assim, como pode um Deus mentiroso e caçador de vaqueirinhas, né? E ele tinha um apreço por Radharani, pelo Senhor Ramachandra, que é o Maryada Purushottama, pela forma que ele tinha de levar os princípios do Dharma, né? Mas ele fala que, de alguma forma, ele se aproximou de Krishna através de Chaitanya Mahaprabhu, do Bhagavad Gita e da própria Srimati Radharani. Ele era muito afortunado porque em todo o mês de Kartika, que é o mês de Radharani, que vai encerrar o mês de Chaturmasya, ele escutava do seu pai o Srimad Bhagavatam, né? Quem dera a gente pequeno, né, e a gente poder ter essa possibilidade em Kartika, desde uma tenridade, escutar o Srimad Bhagavatam, né? Na faculdade, ele relata que, quando ele começou os seus estudos, existiam vários grupos na faculdade, somente um grupo que era muito ligado à questão das adorações, da meditação, em algum Deus, algum ser Deus, né? E existia sempre aquele grupo de caridade que gostava de cuidar das pessoas. E ele falou que na cabeça dele, ele tendia aos dois lados, tanto ao lado das pessoas que faziam essas práticas espirituais e os que adoravam e os que cuidavam das pessoas carentes. E aí tem um ponto que é o ponto assim, crucial na vida de Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj. Antes disso, ele relata que o Gayatri Mantra sempre foi algo assim muito
chamava muito a atenção dele, porque diziam que era um mantra espiritual transcendental e que ele era capaz de trazer grandes benefícios. Então ele cantava assim durante um bom tempo, quase 400 Gayatris, entendeu? Num dia. Ele já começou a debruçar no Gayatri, né? E achando que aquilo ali, inclusive, isso vai ter uma repercussão na vida dele no futuro. Então ele relata um amigo dele chamado Sri Suresh Bhattacharya, de uma família bramínica, e é muito interessante que ele se juntou muito com esse garoto porque ele tinha essa coisa de adoração e cuidar dos mais necessitados. E teve um momento em que ele falou, esse jovem amigo dele, sobre o pai dele como aquele gentleman, aquele cavalheiro, né? E ele achou aquilo assim extremamente estranho e frio, né? Puxa vida, parece que é uma pessoa estranha ele, né? Meu pai é um cavalheiro, né? Mas em verdade, aquilo ali, ele foi perguntar para ele por que ele estava falando assim, por que seu pai é um cavalheiro, não é um pai, uma pessoa querida? E ele falou que o pai dele era apenas uma pessoa que naquele momento, naquela vida, tomava conta da vida dele, naquele local, mas que na próxima vida seria um outro cavalheiro que estaria junto com ele, tomando conta dele, né? Então, um menino que já tinha, assim, sabe, um domínio das questões transcendentais e do desapego. Mas Bhakti-Rakshaksidhara Goswami Maharaja, ele deixa bem claro que isso foi extremamente, assim, mexeu muito com a cabeça dele isso, né? E ele relata que nesse momento que ele teve contato com esse jovem, ele começou a perguntar para si mesmo, e ele fala assim, isso mexeu muito com a minha cabeça. E ele começou a pensar, né, de onde vim, para onde vou, por quanto tempo estarei aqui. Ele começou a fazer as perguntas que todos nós deveríamos fazer, né? Que quando cai a ficha, você entende que você não pertence a esse plano. Aquela palavra daquele menino mexeu muito com ele. Ele fala o seguinte, naquele momento se instalou um verdadeiro caos, né? E ele começou a perder cada vez mais o gosto pelas coisas do mundo. E ele relata, eu não conseguia me concentrar mais nos estudos da faculdade. Todos preocupados comigo e falando assim, fique tranquilo, a gente estuda por você, a gente lê por você e você fica tranquilo. Porque ele ficou muito baratinado com essa questão, né? E naquele momento, recebi de um amigo a vida e os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E foi o primeiro contato que ele teve com o Chaitanya Mahaprabhu e com a filosofia Gaudiya. E ele descreve, eu devorei toda a literatura como se fosse um néctar. E naquele momento, eu disse, eu encontrei o lugar. Eu encontrei a base, a fundação, a esperança, o abrigo, a substância. Eu achei a minha vida, achei o futuro. Eu fui convertido. Ele estudava sempre, ele relata isso, né, com muito detalhe, tudo que ele lia. Ele tinha uma memória, uma capacidade de assimilação extraordinária. E ele falou que quando ele lia um livro, ele não lia com pressa, ele lia com detalhe. Mas quando ele lia, aquilo fixava de forma perfeita nele, né? E ele continua, por parte de minha mãe existia uma simpatia muito grande pela escola Gaudiya Vaishnava, mas meu pai era um Smarta Brahmana e ele era contrário, ele detestava os Gaudiyas. E ele falava o seguinte, eles trazem um caos para a sociedade, aqueles que não se adequam à sociedade, eles seguem Chaitanya Mahaprabhu e o Vaishnavismo. Então o pai dele era muito contrário a essa questão de Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele falava, mas a minha alma, a minha mente e meu coração já estavam totalmente convertidos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele fala assim, o meu pai faleceu com o coração partido, com a esperança de eu, o filho mais velho, né, fosse tomar conta, ele tinha mais 3 irmãos, né? Após a morte do meu pai, eu fiquei extremamente renunciado. Ele já tinha uma tendência a uma vida muito austera. E ele relata muitas austeridades que ele fez nesse momento, né? Ele falava aqui que os meninos brincavam na faculdade e falavam o seguinte assim, você passa de série, mas na realidade você não estuda nada, então a sua adoração a Deus deve ser muito boa, né? E aí ele relata que o pai dele, no leito de morte, ele tinha uma característica de dizer que ele nunca iria mentir, que ele não mentiria, o pai dele jamais. E o pai dele, no leito de morte, chamou ele e pediu para que ele se casasse. E ele disse assim, eu não podia falar para meu pai assim, né? Beleza, eu vou casar e não se casar. Então ele falou que ele prometeu, e ele se casou, e ficou 6 anos casado, se chama Bhakti-Rakshaksidhara Goswami Maharaja. Como Swami Prabhupada também, naquele momento da independência da Índia, ele se juntou ao movimento de Gandhi,
né? Mas ele tinha na mente uma coisa, ele queria se tornar um renunciado. Ele queria renunciar a tudo. Ele fala assim, eu queria ser um sannyasi. Comecei a procurar um sadhu para receber iniciação, mas eu não achava. E aí eu vi uma placa, Gaudiya Mata Mahotsava, por 1 mês, né? E aí, naquele momento, ele relata que ele acabou que ele não tinha mais interesse em nada. Ele falou que, inclusive, tiveram filósofos de outras escolas que tentaram convencer, mas ele estava totalmente fixo e rendido a Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E ele foi até o templo, aí ele tem lá, está chegando do Nagar Sankirtana, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele diz que quando ele olhou para Bhaktisiddhanta, ele percebeu que Bhaktisiddhanta parecia que ele era de um outro plano, ele era de um outro mundo, né? Porque ele vinha assim, sabe, meio longe, todo mundo cantando Hare Krishna, né? E aí existe um passatempo muito belo, que de repente Harinath fala, sobre um momento em que ele quis ter um contato com Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada no templo, e ele foi tratado assim de forma meio ríspida pelo brahmachari, né? E aí, de alguma forma, existe toda uma explicação desse passatempo, na realidade, mostrando que na nossa vida, se existe facilidade, se existe coisa que a gente alcança de forma fácil, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Srila Bhakti fala que tudo em vida devocional não é fácil, que é árduo. Você tem que fazer a sua parte, você tem que suar. Serviço devocional não é um bem-estar de zona de conforto, de acomodação. E aí é muito interessante que ele, naquele momento, o pai dele faleceu, a mãe dele ficou adoecida logo em seguida, né? E por incrível que pareça, teve até um momento que ele já estava junto na Gaudiya, junto do templo, querendo estar junto com Bhaktisiddhanta. A mãe dele estava assim nos últimos ares da morte, né? Mas mesmo assim ele foi fixo em entender que ele tinha que estar com Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E ele, naquela ânsia da renúncia que ele tinha, que ele já era uma alma renunciada, tinha a esposa dele. E ele sabia que existiria um apego muito grande por parte da esposa. Mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, por arranjo de Krishna, a esposa adoeceu. A esposa adoeceu e ela também partiu desse mundo. Então, você vê que estava tudo assim, né, acontecendo para que realmente ele seguisse esse caminho. Ele, na realidade, com 30 anos de idade, ele foi iniciado, né? Com 35 anos ele recebeu o voto de sannyas, né? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada chegou a pedir para que ele fosse pregar no Ocidente, né? Mas ele refutou, falou que ele não tinha qualificação. Inclusive, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj também foi chamado para ir pregar no Ocidente, mas era uma pessoa muito bela e também não foi. E quem foi Banu Maharaja e outros sannyasis, também discípulos de Bhaktisiddhanta. Existe esse célebre passatempo mostrando a importância da envergadura desse grande santo Vaishnava, que no dia anterior à partida do seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, né, foi pedido para que cantasse essa extraordinária canção, que é Shirupa Manjari Padma. Vamos cantar antes. Shirupa Manjari Padma. Vou cantar. E aí a gente mostra, entendeu, a envergadura desse grande soldado do exército de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, do qual ele fez uma composição em sânscrito, um astakam, né, falando sobre Bhaktivinoda Thakura, que é o pai do mestre dele, que é o Param Gurudeva dele, né? E Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele ficou extremamente fascinado, e ele disse para Shruti Maharaja, que é um discípulo também de Bhaktisiddhanta, que ele falou o seguinte: certamente isso que foi escrito por Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaja, não foi ele quem escreveu, foi meu próprio pai, Srila Bhaktivinoda Thakura, que escreveu através dele. Ele era, assim, um poeta realmente sem precedentes, e nisso Bhaktisiddhanta diz: eu fico extremamente tranquilo e confortado, porque eu sei que após a minha partida, pelo menos uma alma poderá proteger Bhaktisiddhanta. As conclusões filosóficas sobre Bhakti
Não à toa o nome dele é Bhakti, devoção, Raksha, o guardião da devoção. E Sridhara, no sentido como dizia Jiva Goswami, aquele que prega de forma muito profícua e muito profunda o Srimad Bhagavatam. Ele recebeu um título de próprio Bhaktivedanta Sarasvati Thakura Prabhupada de Shastra Nipuna, aquele que tem profundo conhecimento do Shastra, né? Seu nome anterior é Ramendra Sundara Bhattacharya e após Ramananda Das. Existe uma história muito difícil após a partida de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada em relação à história do Gaudiya Vaishnavismo, né? Mas eu vou querer tocar em alguns outros pontos importantes sobre o humor desse grande Vaishnava. 10 minutos. Tá bom. Swami Maharaj é o grande preceptor da misericórdia de Krishna, né, que divulgou a consciência de Krishna. Ele conheceu Srila Bhakti Rakshaksidhara Goswami Maharaj quando ele ainda era um chefe de família, né? E Bhakti Rakshaksidhara Goswami chegou a ficar em um dos cômodos da casa de Swami Maharaja para fazer a pregação. Porque é uma coisa interessante, em todas as especialidades desses grandes santos Vaishnavas, discípulos de Bhaktisiddhanta, ele dizia: eu não era vertido à publicação de livros, tomar cuidado das publicações. Inclusive, uma vez eu me lembrei que ele usa aquela palavra canvas, né? Porque foi o primeiro emprego que ele teve, entre aspas, dentro da Gaudiya, no sentido que ele angariava as pessoas. Ele era o recepcionista, não querendo fazer voto para trazer e convencer. Mas ele falou que o primeiro papel que ele teve dentro da mata de Bhaktisiddhanta era isso, como recepcionista, ver como é que a pessoa estava, os interesses dela e tentar, né? E ele falava assim: esse não era meu interesse. O meu interesse realmente era a pregação, né? Então a gente vê a biografia de cada um desses santos, eles tiveram especialidades muito importantes. E Bhakti Rakshak, ele saiu com seu inglês extremamente erudito, ele se formou em filosofia, então ele tinha uma capacidade extraordinária, ele era tipo um grande erudito. A Kinchana Goswami, que é um discípulo de Bhaktisiddhanta, ele fala que as composições em sânscrito de Srila Bhakti Rakshaksidhara Goswami Maharaja, elas se comparam às composições de Srila Narottama Das Thakura. Entendeu? Então, ele é assim de uma... é muito precioso, e por sinal, até quem está ouvindo, né, eu recomendo, quem conseguir buscar os livros de Bhakti Rakshak em português, mas no Bhaktivedanta Memorial Library, você consegue lá puxar a página que fala sobre Bhakti Rakshaksidhara Goswami Maharaja, todos os livros em inglês, umas aulas impressionantes, sem precedentes, que são assim incríveis. Algumas questões também, ele fundou a Sri Chaitanya Sarasvati Mata, né, que é um dos ramos da Gaudiya Mata, né? Ele... mais algumas coisas importantes aqui, que nós já falamos. Muitas pessoas da escola Gaudiya Vaishnava consideravam ele como seu próprio Siksha Guru. Uma coisa importantíssima que ele fez, que é sem precedentes, que é esse livro chamado Shri Shri Prapanam Jivan Amrita, que é um livro em que descreve o Gayatri Mantra, né? E nesse livro que ele descreve o Gayatri Mantra, muito interessante, que eu peguei uma passagem de Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaja, exaltando Bhakti Rakshaksidhara Goswami Maharaja, que ele fala sobre esse livro, que ele fala sobre o Gayatri. Ele fala: Sridhara, na sua explicação do Brahma Gayatri, a mãe de todos os Vedas, indica como esse Gayatri ele é centrado na meditação a Shrimati Radharani. Foi por ele ter revelado, isso tudo foi revelado por ele nas profundezas da sua realização, resultado de uma misericórdia sem causa e sem precedente de sua divina graça, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Essa explicação é profundamente apreciada pelas aqueles que são inteligentes e afortunados devotos que estão acordados para experimentar o serviço devocional mais puro. Então, se a gente compreende alguma coisa sobre o Gayatri Mantra na sua profundidade, onde em última análise ele fala sobre Radha Dasya, né, que é servir a Srimati Radharani, né? Coisas muito importantes que foram pontos chaves da pregação que ele usava muito.
Bhakti Rakshari falava muito da questão do relativo e do absoluto, né? Como a Indumati falou, numa crise, é sempre importante em nossa vida ter crises. Se não existe crise, não existe crescimento, principalmente vida espiritual. Então ele fala, se existe uma crise, aquilo é positivo. E você deixa de lado aquilo que é relativo e você traz o absoluto. Bhakti Rakshari frisa também um ponto muito importante que ele chama de essência ideal versus a forma, sociedade e instituição. Em um livro dele chamado Shri Guru e Sua Graça, ele fala isso muito belamente. A importância de nós termos o ideal e a essência, e não o castelo, e não a instituição, a sociedade. Porque se assim você não for mais estimulado, não tem mais sentido de você continuar dentro daquele pretexto que você considera ser a sociedade ou a instituição. Ele dá vários exemplos. Ele parte desse mundo quase com 93 anos de idade, no dia 12 de agosto de 1988, né? E ele deixa, indicado por ele mesmo, diferente do nosso Gurudeva, que não indicou o seu sucessor, Srila Bhaktisundara Govinda Maharaja, né? Como seu sucessor. E Swami Maharaja, ele glorifica Srila Bhakti Rakshari de forma muito importante. Inclusive tem uma passagem aqui que ele fala o seguinte: Swami Maharaja, o que Shripad Sridhara Maharaja tenha discorrido, eu o coloco sobre a minha cabeça. Ele é o meu eterno bem-querente. E após a partida de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, é apropriado que eu aceite as suas instruções. Então, essas são algumas das glórias desse grande santo Vaishnava. Eu, particularmente, esse livro Shri Guru e Sua Graça foi um livro assim muito importante, que me abriu assim um contexto muito importante em relação à compreensão de algumas questões. Esse livro, Vulcão Dourado do Amor Divino, é algo assim intangível em relação a algum comentário sobre a doçura e a poesia, quando ele comenta sobre o Shikshastakam, né? É algo assim que realmente só as pessoas que tiveram contato com Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj. Eu me sinto assim extremamente afortunado de poder estar me purificando e exaltar esse grande Vaishnava. Srila Bhaktivedanta falou que esquecermos de falar sobre os Vaishnavas é sermos ofensivos, sermos ofensores, porque nós não podemos jamais esquecer, porque são eles que nos guardam, são eles que nos protegem. E a gente tem uma possibilidade, aqueles que já foram nova do IPA, o templo do meu Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaja, é basicamente a 100 metros do templo de Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaja. Então, eu e alguns devotos, a gente sempre, todo dia eu vou ter o darshan no templo de Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaja. É assim, uma atmosfera extremamente doce, uma atmosfera totalmente, exatamente como ele é, doçura. Eu antes de poder estar aqui fazendo meu Puspanjali, eu vi alguns harikatas desse grande irmão na internet, que está tudo ali nos vídeos, e eu fico impressionado que você consegue, assim, de alguma forma, dentro da sua concepção provisória de uma alma condicionada, você entender o que é um Tama Mahabharata. Ele, quando começa a falar, né, Mahavishnu, é algo assim que você olha assim, sabe, você fala assim, meu Deus, que plataforma é essa? Porque ele fala numa linguagem totalmente indireta. Indireta no sentido, assim como Jesus falava por parábolas, porque existem vários níveis que um devoto pode alcançar naquela fala, né? E aí você vai escutando aquele Harikata, parece que é tudo solto, mas se você estiver assim conectado naquela situação, você vê o seguinte: isso é muito elevado, é muito elevado. Ele tem dois vídeos que ele fala sobre harmonia, parte 1 e parte 2. Se vocês olharem, parece que é tipo assim, uma conversa meio de louco, mas é uma coisa impressionante, onde ele resume que tudo dentro do absoluto não existe amigos, inimigos, contratempo, crises. Coração e alma, tudo é perfeito. Se for Harikata, toda vez podem pegar esse Harikata e botaram desse livro. Então, eu peço misericórdia a esse grande santo Vaishnava, que possa nos abençoar. E eu queria pedir que essas bênçãos em especial fosse para um grande irmão meu, que abandonou o corpo
na terça-feira, e eu acompanhei aí o dia a dia de todo esse processo, até como uma forma de serviço a esse grande irmão. Ficou aberto publicamente, né? Foi o nosso irmão Rama, de Fortaleza, né? Que a gente sempre aqui nas reuniões nossas, a gente falava, pedindo para que a gente desse os frutos da nossa reunião a esse irmão, desse o fruto a esse irmão, né? E ele seguiu, né, certamente junto de Gurudeva e junto dos Vaishnavas, para seguir o seu seva, né? Então, eu humildemente, eu queria agradecer a associação que eu tive a esse irmão e junto à sua querida esposa, Induleka, como eu brincava, Induleka Charya. São grandes irmãos lá de Fortaleza, dedicados, mas, como a canção diz, Bhajar Hare Maná, é tudo muito frágil e a qualquer momento a gente pode partir. Esse irmão teve um diagnóstico, em 4 meses ele nos deixou. Foi tudo tão rápido. Mas que os frutos da nossa reunião de hoje, de toda a nossa glorificação, nosso Puspanjali, sejam oferecidos aos pés lótus do meu Gurudeva, que oferece, consequentemente, a Bhakti Raksha, e que essa prachada, essa misericórdia possa ser toda despejada nesse nosso irmão, onde quer que ele se encontre. Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Bhakti Goswami Maharaj Ki Jai. Shila Gurudeva Ki Jai. Gaura Premanande. Queria agora os irmãos falassem. Haribo. Pode ser Harinati. Harinati é o Parangurudeva de Harinati. Puxa vida, que bacana. Parangurudeva.